Olá! Hoje a gente mergulha num ponto que, olha, intriga muita gente que lê a Bíblia. Gênesis, capítulos 1 e 2. Sabe, aquelas duas histórias da criação humana que parecem bater de frente. Exatamente. Uma fala de homem e mulher criados juntos à imagem de Deus, a outra já descreve, sim, o homem vindo do pó e a mulher da costela. Pois é, e a análise que a gente tem aqui, ela explora justamente essas passagens, mas com um olhar bem focado no contexto, na língua, na história. Tentando buscar a mensagem original, né? Isso, tentando entender a mensagem original sem ficar preso, digamos, a dogmas específicos. O material que a gente recebeu foca muito nos detalhes do texto hebraico mesmo, sabe? Para construir a argumentação. Entendi. Então, nossa missão aqui é meio que desempacotar essas duas versões da criação, né? Entender as diferenças e o que elas podem, talvez, significar juntas, com base nessa análise textual. Vamos começar com Gênesis 1. Vamos lá. O texto diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí continua: criou, pois Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse façamos, no plural, chama atenção, né? Chama muito. No hebraico é nasce, na-ashe. É um verbo que está na forma plural mesmo, e a leitura que a gente está analisando, ela aponta isso como uma indicação de que haveria uma pluralidade ali na ação criadora. Uhum. Isso, segundo essa fonte, poderia até levar-se a questionar algumas interpretações que enfatizam uma vontade divina única, absolutamente singular nesse ato específico. Interessante. E nesse capítulo 1, homem e mulher são criados ahn, ao mesmo tempo, né? Sem falar de barro, de jardim, parece algo mais simbólico, talvez. Quem sabe sobre a humanidade como um arquétipo. Precisamente. A natureza dessa criação, na interpretação que nos foi apresentada, é descrita como mais espiritual, sabe? A imagem de Deus, embora o texto não define exatamente o que é. Certo. É vista aqui como algo não físico, o que, segundo essa análise, refutaria visões que atrelam o corpo físico diretamente a esse reflexo espiritual, como a gente vê em algumas vertentes, sei lá, místicas ou espíritas. Ok, ok. Vamos então para Gênesis 2. Lá a gente lê: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E só depois, né, da costela formou a mulher. Nossa, bem diferente. Muito diferente. Aqui a descrição é física, é terrena. O termo pó da terra, que em hebraico é afar min ha'adamah, literalmente pode ser pó do solo vermelho. Isso reforça essa conexão material, sabe? Entendi. E a ordem também muda. Primeiro o homem, depois a mulher, que é derivada dele. E tem o detalhe do fôlego de vida, o Nishmat Chaim, Sim. que anima o corpo que já está formado. Isso, para essa análise, contraria, por exemplo, a ideia espírita de um espírito que pré-existiria ao corpo, entende? O corpo vem primeiro, depois o sopro. Faz sentido dentro dessa leitura. Então, se a gente for resumir as diferenças que essa análise aponta, Gênesis 1 seria assim: criação simultânea de homem e mulher, sem matéria específica, natureza mais espiritual, propósito de refletir a imagem divina via palavra. Isso. Já Gênesis 2, criação sequencial do barro, natureza física, com o propósito de cultivar o Éden via moldagem. Exato. E essa distinção, olha, ela não é exatamente nova, não. A análise até menciona aqui estudiosos bem antigos, tipo Philon de Alexandria, um filósofo judeu lá do primeiro século, e mesmo alguns cristãos primitivos. Sério? Sim, eles já interpretavam Gênesis 1 como a criação do homem espiritual, sabe? O arquétipo. E Gênesis 2 como a criação material, já num contexto de limitações terrenas. Nossa, isso muda a perspectiva. Quer dizer, então, que para essa análise não seria bem uma contradição, mas talvez duas camadas, duas perspectivas complementares sobre a origem humana? Essa é a proposta central que o material traz. Uma perspectiva focada talvez no arquétipo espiritual, na essência, e a outra na manifestação física, terrena. Entendi. E é usando essas distinções do texto, essas nuances, que a fonte argumenta ou dialoga com interpretações de várias tradições, né?
Por exemplo, ela usa isso para questionar se a ideia de depravação total desde a criação, como em algumas leituras do calvinismo, se encaixaria bem com Gênesis 1, ou diferencia essa criação da ideia de Adam Kadmon no judaísmo místico. Entendi. A análise usa o detalhe textual para construir esses pontos. Exatamente. A ideia é mostrar como o texto em si pode levar a essas reflexões. Bom, então exploramos aqui os detalhes linguísticos e contextuais apresentados nessa fonte, né? Tentando entender essa perspectiva específica. É importante dizer, claro, que a gente está só repassando a análise fornecida, sem endossar nenhuma posição teológica específica. Com certeza. O objetivo é trazer a análise como ela foi apresentada. E ela sugere isso, que talvez não seja uma contradição, mas sim duas perspectivas que se complementam sobre a origem humana. Uma focada no ideal, no espiritual, e outra na nossa realidade mais concreta aqui na Terra. Isso. No potencial e também na condição humana com suas tarefas e limitações. Fica então a reflexão, né? Como que essa ideia de talvez duas naturezas ou dois momentos da nossa criação, uma mais ideal, espiritual e outra material, limitada, como isso poderia ressoar hoje no nosso entendimento sobre nós mesmos, nosso potencial, nossos desafios? Exato. É algo para se pensar, né? Como essas narrativas antigas ainda conversam com a gente. Com certeza. Fica aí a provocação para continuar pensando.